E aí, meus queridos? Tudo certinho? Bom, para nossa aula de hoje, eu preciso que vocês tenham em mãos o livro azul a partir da página 29. Trabalharemos hoje da página 29 até a página 36 do nosso livro didático, certo? Vamos lá? Pois bem, na aula passada falamos sobre agentes que modificam a Terra, certo? E aí, os agentes em que nós trabalhamos na semana passada são os agentes internos, também chamados de agentes construtores. Já na aula dessa semana falaremos sobre os agentes externos. Os agentes externos também são conhecidos pelo nome de agentes modeladores. Vamos começar? Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber dos agentes modeladores é que esses agentes, eles acabam gerando um processo chamado de intemperismo. O intemperismo da rocha nada mais é quando o agente externo causa uma espécie, entre aspas, de apodrecimento na rocha. O que isso significa? Que a rocha, ela perde as suas características originais. Nessa perda de característica original, então a gente acaba gerando mudanças. Há muitos e muitos anos atrás, a Terra lá, quando foi derramado magma, os picos da Terra eles ficaram muito pontudos. Então a ação desses agentes em diversos locais do mundo fez com que esses picos eles fossem arredondando, eles fossem modificando a sua característica. Então, o que antes era lá um pico pontudo, com a ação dos agentes modeladores, eles foram modificando, eles foram modelando novamente essa estrutura rochosa e aí até formar aí as formas em que nós temos hoje, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, é um país em que sofre muito com os agentes externos. E aí, quando tu olha um morro, tu não vê aqui no Brasil um morro pontudo, um morro assim. Tu vê os morros arredondadinhos. Então, esse bico que tinha em cima dele já se foi. Esse terreno, esse solo que foi intemperizado, ele acaba sendo levado para as partes mais baixas, formando assim as planícies sedimentares, que nós já ouvimos falar em diversas aulas sobre as planícies sedimentares, e o exemplo em que o professor usava sobre planície sedimentar era tipo aqui o Carianos, onde a gente mora, a Tapera, Campeche. Então são planícies sedimentares. Foram formados então pelo intemperismo, pela erosão das partes mais altas, e aí até chegar à terra, né, esses locais mais baixos, e aí a gente possibilitou então a gente morar em cima. Vamos ver que agentes são esses que geram essas mudanças? O primeiro agente que o livro de vocês trabalha é chamado de intemperismo físico ou mecânico. Na verdade, aqui ele dá os tipos de intemperismo. Os intemperismos eles podem ser físico ou mecânico, que é o mesmo. Físico é, por exemplo, a ação da água que bate em cima da rocha, e aí tem aquele famoso ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que acaba a água. Não. Tanto bate até que fura. Então, isso é o intemperismo físico. É a água, é o vento batendo ali em cima e que gera mudança. Depois, o intemperismo químico. O intemperismo químico é quando essa água, quando ela acaba atuando ali, vamos supor que a água ficou armazenada num determinado local e ela foi gastando a rocha. Então, ela foi modificando pela química dela. Então, é o intemperismo químico, certo? E por último, o intemperismo dos seres vivos. O intemperismo dos seres vivos são os pássaros ou até nós mesmos, seres humanos, que somos os agentes mais modificadores e mais destruidores da natureza. Então a gente vai lá com máquina, a gente cava e explode rocha e abre túnel. Então nós somos o intemperismo, né, dos seres humanos, aí os mais modificadores, mais destruidores da natureza. Então agora sim, agora que a gente já viu os tipos de intemperismo, vamos para os agentes. O primeiro agente de erosão. O agente pluvial é a chuva. Quando a chuva ela acaba
tomando um solo, uma região onde foi retirada a sua vegetação original, ela vai desgastando. E esse desgaste que vai sendo gerado pela chuva, então a gente chama de erosão pluvial, certo? Pluvial, da chuva, de pluviosidade. O próximo agente é o agente fluvial, que é o agente do rio. Então o rio passa lá, pega a margem dos rios e, né, a sua beirada ali. Então vai passando a água e vai desgastando essa margem, principalmente se não tiver vegetação. Então ele vai desgastando e levando essa areia, este barro, para as partes mais baixas do rio e, em alguns casos até, ele retira da margem do rio e deposita no meio do rio, que a gente chama de calha do rio, o que é um grande problema, porque dificulta a navegação. Depois nós temos a erosão do tipo eólica. É o vento que passa por milhares e milhares e milhares de anos num determinado local e que vai gastando as rochas. Nós temos diversos casos desses. Inclusive, uma das coisas interessantes, a gente consegue notar mais fácil esse tipo de erosão nas dunas. Então as dunas elas acabam sendo facilmente carregadas, facilmente modificadas pela ação dos ventos. Um caso nós temos aqui muito próximo de nós, as dunas da Joaquina. O livro de vocês também trabalha a erosão do tipo marinha. E aqui tem uma coisa interessante. Se vocês jogarem no YouTube, pesquisando Praia da Guarita, no Rio Grande do Sul, na cidade de Torres, vocês vão ver uma coisa muito interessante. O mesmo que acontece aqui, ó, nessa página, onde tem este paredão rochoso e aqui embaixo a praia, tem na Praia da Guarita. O que aconteceu na Praia da Guarita? Nós falamos na aula passada, quando nós falamos de movimento das placas tectônicas, que o Brasil e a África eles eram unidos. E conforme foi passando os milhares de anos, eles foram se afastando. Ficou um paredão desse. E aí, a água, ela continua atuando nesses paredões e desgastando essas falésias, desgastando esses paredões. E aí você pode estar pensando, mas professor, eu estava na praia outro dia, ou eu liguei o jornal outro dia e eu vi que aqui na Praia do Campeche o mar tomou conta aí da praia, desgastou lá um paredão, estava derrubando casas e tal. Isso é erosão do tipo marinha? É erosão do tipo marinha, sim. Então, inclusive, se você vai na praia e às vezes você nota que a faixa de areia está muito curta, ou que uma casa lá foi derrubada pela ação do mar, sim, isso é erosão marinha. E por último, a erosão do tipo glacial. Você pode até achar que o gelo, né, glacial, ele não gera modificações, mas ele gera. Porque o que acontece? Quer ver? Faça um teste aí na sua casa. Coloque uma quantidade de água dentro de uma garrafinha. Encha a garrafinha até uma garrafinha plástica, tá? Uma garrafinha tipo essa daqui assim, ó. Coloque, encha bem de água e coloque no freezer. Passado um tempo, quando ela congelar, você vai notar que em algum lado da garrafinha vai ter uma deformação. A água, ela cresce 8% quando ela é congelada. Agora, nessa garrafinha aqui, por ela ser mole, por ela ser maleável, ela vai inchar. Agora tu imagina essa água crescendo 8% dentro de uma rocha que é dura. Ela vai rachar, e ao longo de milhares de anos essa rocha vai se esfarelando, o que vai gerando também erosão. Meus queridos, então esses são os agentes modificadores ou também modeladores da Terra. Terminamos a nossa aula de hoje por aqui e a única coisa que eu peço para vocês é que façam as atividades da página 35 e da página 36. Beleza então? Um abração, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.